todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês? Então, meus queridos, hoje é quarta-feira, dia 22 de março de 2023, e nós vamos juntos aqui dar continuidade ao nosso trabalho de aprofundamento na metafísica. Ó o ano passado, de aprofundamento na jornada de cura da criança interior através dos ensinamentos de um curso em milagres. Hoje nós estamos no 81º dia da nossa jornada e nós vamos começar a nossa segunda revisão, né? A nossa segunda revisão, tá? E aqui da introdução, eu queria fazer o seguinte comentário, né? Eu vou dar uma lida rápida na introdução, porque ano passado isso foi uma coisa que a gente não fez, tá? Então eu estou na introdução do livro de exercícios, revisão 2. Agora estamos prontos para outra revisão. Começaremos onde parou a última e incluiremos 2 ideias por dia. A primeira parte de cada dia será dedicada a uma dessas ideias e a segunda a outra. Teremos um período de exercícios mais longo. Muito obrigada, minha querida. Teremos um período de exercícios mais longo e frequentes períodos mais curtos durante os quais praticaremos cada uma das ideias. Os períodos de prática mais longos seguirão esta forma geral. Reserva aproximadamente 15 minutos para cada um e começa pensando nas ideias do dia e nos comentários que estão incluídos nas lições. Dedica 3 ou 4 minutos a lê-los vagarosamente várias vezes, se desejares, e em seguida fecha os olhos e escuta. Repete a primeira frase do período de exercício se achares que a tua mente está se dispersando, mas tenta passar a maior parte do tempo escutando em quietude mais atentamente. Há uma mensagem à tua espera. Estejas confiante de que vais recebê-la. Lembra-te de que ela te pertence e de que tu a queres. Não deixes a tua intenção vacilar diante de pensamentos que te distraiam. Compreende que quaisquer que sejam as formas que tais pensamentos possam tomar, eles não têm nenhum significado e nenhum poder sobre ti, né? Nenhum poder sobre você, tá bom? Podes substituí-los pela tua determinação em ter sucesso. Não te esqueças de que a tua vontade tem poder sobre todas as fantasias e sonhos. Confia nela para ajudar-te a atravessá-los e carregar-te para o que está além de todos eles. Considere esses períodos de prática como oferendas ao caminho, à verdade e à vida. Olha que frase linda, né? Considera esses períodos de prática como oferendas ao caminho, à verdade e à vida. Então, oferendas a quem? A Ele, o nosso amado Mestre Jesus, o Cristo, né? Porque Ele nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E, na verdade, Ele estava se referindo ao fato de que Ele representava a consciência crística no planeta, né? Então, o Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Por isso que Ele dizia, ninguém vem ao Pai senão através de mim. Não era através dele, Jesus, o homem encarnado, mas sim da consciência crística, que é o que efetivamente nós todos estamos aqui juntos nos esforçando para alcançar, para que a gente possa passar para essa nova fase do planeta Terra, para uma consciência de 5ª dimensão, tá? Recusa-te a te deixares desviar para digressões, ilusões e pensamentos de morte. És dedicado à salvação. Que esteja determinado a cada dia a não deixar a tua função sem ser cumprida. Qual é a minha função no mundo? Qual é a sua função no mundo? É o perdão. Reafirma também a tua determinação nos períodos de prática mais curtos, usando a forma original da ideia para aplicações gerais e formas mais específicas quando necessário.
Algumas formas específicas estão incluídas nos comentários que se seguem aos enunciados das ideias. Essas, contudo, são meramente sugestões. Não são as palavras específicas que usas que têm importância. Então, vamos à nossa lição de hoje. A lição 81, que vai revisar a lição 61, Eu sou a luz do mundo, e a lição 62, O perdão é a minha função como a luz do mundo. Recomendo, se você não estiver comigo desde 2021, que você assista os vídeos de 2021 e de 2022, tá? Porque agora, no nosso terceiro ano de prática, nós estamos levando essa prática para uma especificidade, que é a cura das nossas crianças interiores, tá? Então, 61, Eu sou a luz do mundo. Quão santo sou eu, a quem foi dada a função de iluminar o mundo, que eu possa ficar quieto diante da minha santidade. Na sua luz serena, que todos os meus conflitos desapareçam. Na sua paz, que eu me lembre de quem eu sou. Aí ele bota esse que do quem com letra maiúscula, porque quem eu sou? Eu sou o meu ser real, né? Quem eu sou? Eu sou o meu ser real. Eu sou a consciência crística. Eu sou aquele que eu sou. Isso é suco de melancia. Algumas formas específicas para a aplicação dessa ideia, quando alguma dificuldade em especial parecer surgir, né, poderiam ser que eu não obscureça a luz do mundo em mim. Que a luz do mundo brilhe através desta aparência. Esta sombra se desvanecerá diante da luz. A lição 62. O perdão é a minha função como a luz do mundo. É através da aceitação da minha função que verei a luz em mim. E nesta luz a minha função se mostrará perfeitamente clara e sem ambiguidade diante da minha vista. A minha aceitação não depende do meu reconhecimento do que é a minha função, pois eu ainda não compreendo o perdão. Mas confiarei que na luz eu o verei tal como é. Formas específicas para usar essa ideia poderiam incluir que isto me ajude a aprender o que significa o perdão, que eu não separe a minha função da minha vontade. Eu não usarei isto para um propósito alheio, né? Então, como é que a gente vai praticar isso lá com a criança? Vocês podem dar uma olhada no vídeo anterior novamente. Você vai dizer para sua criança que ela é a luz do mundo e que o perdão é a função dela como a luz do mundo, tá? Então, gente, esses conceitos aqui do dia de hoje, né? Eles são os conceitos que eles são as lições, né? As ideias que vão nos falar do nosso verdadeiro ser, de quem nós somos, né? Então, quando a gente chega aqui nessa Matrix, nesse metaverso, nessa terceira dimensão, nem sempre foi assim, tá? Nem sempre foi assim. Nós, na verdade, caímos numa zona muito escura, né? Do espaço sideral, né? O sistema solar, ele estava navegando por uma zona muito escura, né? Dentro da Via Láctea. Então, nós caímos numa inconsciência muito grande a respeito de quem nós somos, né? É possível você estar na materialidade com uma consciência mais elevada. E é isso que nós estamos provando dia a dia. Gente, o gato quer entrar. Só um minuto. Ah, Jesus. Gente, eu diria pra vocês que só quem tem um gato consegue entender o que é você ter um gato, né? Um gato é um animal completamente fora de controle. Eu já cheguei à conclusão de que as pessoas que têm gato, elas são masoquistas, né? Porque um gato é um animal completamente fora de controle. Ele só faz o que ele quer, o tempo todo, tá? E ele agora vai pedir pra sair. Aslan! Não. E o Aslan, ele não mia, tá? Porque ele é mudo. Aslan! Agora
os meus alunos vão me ver chamando a atenção do meu gato. Muito bem. Então, nós nos esquecemos de quem somos verdadeiramente, né? E por que nós nos esquecemos? Porque nós acreditamos na falácia do pecado original. E, na verdade, nós só podemos ser quem nós somos quando a gente se lembra que nunca deixamos de estar unidos a Deus. Mil perdões, meus queridos, mil perdões. Mas o gato realmente ele acha que ele é o dono da casa, né? Muito bem. Então, nós só podemos ter consciência de quem verdadeiramente somos quando nós estamos unidos ao nosso Criador, né? Do contrário, caímos numa zona de escuridão, né? Achamos que somos esse ego, corpo, personalidade, né? Ontem eu tive uma belíssima sessão de Theta Healing com a minha mestra e ela falou para mim assim, ela me trouxe uma consciência de cura, né? E ela falou assim para mim, porque tudo bem, nessa sua vida você não tem a lembrança disso, mas a sua alma é muito maior do que isso. Então a sua alma já viveu milhares de experiências, né? Nós não somos apenas esse fractal, né? Ela falou assim. Então, gente, a verdade é uma só, né? A minha mestra, ela não é professora de Um Curso em Milagres, ela mal conhece o livro. Está começando a conhecer agora por minha causa, né? Mas, efetivamente, nos nossos estudos de outras coisas e nos dela de outras coisas, né? A gente vai aprender a mesma coisa porque a verdade é uma só. E isso é um fato, né? Então, é aquele ditado, todos os caminhos levam a Roma. Tá bom? Então, o que eu queria comentar hoje? Bom, primeiro a gente tem que ler o texto da Marianne Williamson, né? Do livro A Year of Miracles, né? E nós estamos no dia 81 do livro Um Ano de Milagres e ela vai dizer assim, o passado existe apenas na minha mente. Apenas na minha mente o passado existe. Hoje eu espio os erros do meu passado e eu perdoo os outros pelos seus erros também. E então eu sou livre das consequências dos pensamentos e ações da mente errada. Isto é, eu estou livre dos pensamentos e ações, eu estou livre das consequências dos pensamentos e das ações da minha mente egóica. É isso que ela está querendo dizer. Hoje eu habito no eterno presente. A qualquer momento eu estou livre para recomeçar a minha vida. Eu não sou impedido pelos erros do meu passado, à medida em que eu os espio no meu coração. Então essa frase aqui é muito importante. Eu só vou ser aprisionado pelos erros do meu passado se eu continuar insistindo em pensar da mesma forma, em achar que eu estava certo, ou em me culpar, ou em me autocriticar, ou em me envergonhar. Por quê? Porque tudo isso pertence ao sistema de pensamento do ego. Tudo isso pertence à mente egóica. Então, eu só me liberto quando eu peço pela expiação, né? E aí, gente, a gente está fazendo o nosso livro lá, o nosso diário de mudança de atitudes, e no nosso diário de mudança de atitudes, eu peço a vocês para escreverem os medos e os ressentimentos. Mas como a gente está buscando limpar as nossas mentes de tudo que a gente não quer mais, né? Então, vocês podem escrever também os arrependimentos de vocês. Onde vocês se sentem culpados, né? Nós magoamos muitas pessoas. Por quê? Porque eu li isso num livro que eu não sei se era da Marianne. É possível que fosse um livro da Marianne. Mas ela diz assim, a pessoa que escreveu diz assim, nós somos feridas emocionais ambulantes. Eu acho
Eu acho que é no Retorno ao Amor, tá? Eu acho que ela fala isso, né? Tem uma frase aqui no Retorno ao Amor que eu adoro, que ela fala mas espera aí, o seu fulano cresceu numa família disfuncional. E aí ela diz assim, mas espera aí, quem nos Estados Unidos hoje não cresceu numa família disfuncional? Então a pergunta é, quem de nós não é disfuncional? Nós somos feridas emocionais ambulantes, né? E nós nos encontramos uns com os outros e um aperta as feridas dos outros. E aí eu não estou necessariamente apertando as feridas dos outros intencionalmente. Às vezes eu tô, né? Eu posso ser maldosa, eu posso ser egoísta, eu posso ser crítica, eu posso ser cheia de julgamentos, eu posso ser grosseira, eu posso. Mas eu posso fazer tudo isso a partir de uma inconsciência e a partir de uma consciência, né? Se eu tô fazendo a partir de uma inconsciência, menos mal. Mas eu vou ter que corrigir tudo. Eu vou ter que pedir pela correção da minha mente, tá? Independente de eu estar causando mal aos outros, intencional ou não intencionalmente. E ainda tem o lado B dessa história. Que eu não estou fazendo nada para causar mal ao outro, mas o outro se sente ofendido com as minhas atitudes. Entende? Então, assim, um dos sinais mais claros de que a gente está evoluindo espiritualmente é que a gente para de levar as coisas para o lado pessoal. A gente super para de levar as coisas para o lado pessoal. Ah, ele não me deu bom dia. Será que ele me viu? Será que ele está bem hoje? Né? Ontem à noite aconteceu uma coisa hilária comigo. Eu estava voltando lá do meu trabalho voluntário no Theta Healing e eu chamei um Uber. E fiquei esperando o Uber num lugar um tanto desagradável, porque é um lugar que fica mais fácil para o carro passar e já seguir direto em direção à minha casa. E aí eu tava lá. Depois de eu demorar um tempinho para eu conseguir o carro, porque eu tinha decidido que eu ia pegar um táxi, mas não estava passando o táxi. Aí na hora que eu decidi pegar o Uber, os táxis começaram a passar, como vocês podem imaginar, o táxi com a luz verde, né? E aí eu tava lá esperando o Uber, e aí eu demorei para conseguir o carro, talvez uns 5 ou 6 minutos, e aí, seu fulano de tal aceitou a sua corrida. Aí 3 minutos, em 3 minutos o seu fulano de tal vai pegar a corrida. E aí deu 5 minutos, deu 10 minutos e o seu fulano de tal aparecia no visor parado, né? E eu não sei aí na cidade de vocês, mas muitas vezes aqui no Rio de Janeiro, quando um motorista de Uber ele desiste de uma corrida, muitas vezes ele fica parado até você se cansar e você cancelar a corrida, para ele não levar uma pontuação negativa lá no aplicativo, né? Aí eu comecei a pensar, meu Deus, esse homem tá parado, é para eu cancelar a corrida. Ai meu Deus, o que eu faço? Eu vou cancelar a corrida, mas aí eu levo ponto negativo, aí eu vou ter que pagar multa. E eu comecei a pensar. E aí eu comecei a falar assim pra mim, não, olha só, essa hora aqui passa o caminhão do lixo. Ele deve estar preso atrás do caminhão do lixo. Mas os carros não paravam de vir. Então não tinha um fluxo preso, né? Se o caminhão de lixo estivesse lá adiante, outros carros não conseguiriam chegar onde eu estava. Para quem conhece o Rio de Janeiro, eu estava na rua Bento Lisboa, no Catete, à noite. E aí o meu ego dizia assim, que FDP, ele tá parado para eu cancelar a corrida. O meu ego dizia isso para mim. Ah, que FDP, que não sei o que, e eu lá nervosa, querendo voltar para casa, à noite, né, 9 e tanto da noite, foi a hora que a gente terminou a nossa reunião. Inclusive o nosso trabalho ontem foi belíssimo. Se você estiver no Rio de Janeiro ou adjacências, eu convido a você todas as terças-feiras às 7 horas da noite, nós estamos lá fazendo um trabalho, um atendimento com preço bem reduzido, né, na verdade um sétimo do valor de uma sessão, tá? Muito bem. E
aí o Espírito Santo falou assim pra mim, eu me conectei com o Espírito Santo, ele falou, calma, o carro vai chegar. Aí o homem veio, aí olha só, eu mandei uma mensagem pra ele. O próprio aplicativo botou que eu tava no lugar errado, mesmo depois de eu ter selecionado o lugar certo. Aí eu falei, não tem problema, eu vou mandar uma mensagem pra ele. Aí eu botei assim, o aplicativo dizia que eu tava no número 24. E eu mandei uma mensagem, eu estou no número 40. Aí o homem chegou e parou no 24. E eu lá na frente no 40. Aí eu comecei a acenar pra ele. E ele parado lá, parado. Aí eu falei assim, impossível, esse homem está de sacanagem com a minha cara. E já pé da vida. Mas o Espírito Santo o tempo inteiro lá no backstage, né? Ali por trás dizendo pra mim assim, calma, Jaqueline, como é que você vai saber o que está acontecendo? Calma. Aí eu entrei no carro. Gente, na hora que eu entrei no carro, um homem educadíssimo, um homem chiquerésimo, num carro chiquerésimo. Aí eu virei pra ele, calma. Eu tava puta por dentro, pé da vida por dentro, mas eu falei com ele, calma. Falei, senhor, eu estava ali no 40, lhe avisei. Aí ele, ai, a senhora me desculpe, é que a senhora não sabe o que aconteceu. Montaram uma lei seca na hora em que eu estava passando no retorno para entrar aqui no caminho. Aí eu falei, hã? Porque eles estão fazendo isso aqui direto, então eu sei exatamente do que ele está falando. Poxa, a senhora não sabe, montaram uma lei seca na hora que eu estava para fazer o retorno. Então eu tive que passar pela lei seca antes do retorno e tive que passar pela lei seca depois do retorno. Aí eu vi a sua mensagem, que a senhora avisou que estava no número 40. Mas eu esqueci, porque eu fiquei tão nervoso. E a minha cara? Aí eu falei, não. Aí eu desmontei, né? O ego faz assim, né? O ego vira aquele balão de festa de criança quando explode, né? Puf! Aí eu falei assim, tá, fica tranquilo, tudo bem. Aí eu amenizei a conversa, né? Falei, pois é, outro dia eu tava chegando também do meu trabalho. E aí, por 2 minutos, eu não passei pela mesma situação, porque os carros da lei seca estavam na minha frente para montarem a blitz. E aí eu vim conversando com o homem até aqui. O homem era super simpático, um homem super educado. Viemos falando de um monte de coisas, de interesses nossos em comum. E quando eu entrei em casa, eu pensei assim, orar e vigiar, né? Porque o ego, ele tá a postos o tempo inteiro. Para julgar o outro, para criticar o outro, para arranjar uma motivação ruim para o outro, né? Então o outro não estava ali porque ele queria que eu cancelasse a corrida, né? E aí? Então esse é um bom exemplo de como a gente se esquece das nossas práticas, né? E eu devo confessar a vocês que apesar de eu ter praticado o exercício durante o dia inteiro, na hora em que eu estava lá no conflito, eu não me lembrei da lição, que era justamente que eu reconheço que todos os meus problemas já foram resolvidos, né? Gente, eu falei pra caramba e não acabei de ler o texto. Tava falando da expiação, né? Então, eu liberto a mim mesmo das correntes do passado. Libertando a mim mesmo das correntes do passado, eu liberto o futuro para que ele seja diferente do passado. Que o amor no meu coração no dia de hoje interrompa os padrões do passado. Eu libero o futuro como eu libero o passado, sabendo que o amor irá acertar todas as coisas. Habitando completamente no presente, eu libero tanto o passado quanto o futuro para um lugar mais elevado. Então, ela está dizendo que nós vamos libertar, que libertando o nosso presente do passado, isto é, ficando no momento presente, eu não preciso mais construir um futuro, eu não vou mais construir um futuro que seja igual ao meu passado, que é tudo que a gente não quer, né?
Porque se o nosso passado tivesse sido maravilhoso, nós estaríamos em qualquer lugar, menos aqui, estudando um curso em milagres, né? Como dizia a minha professora, se o passado tivesse sido bom, se tivesse tudo bem, eu estaria hoje aqui agora fazendo compras em Paris, né? E não aqui na frente do computador gravando vídeo para vocês, né? Então é dessa consciência que a gente precisa nos dias de hoje. O planeta precisa dessa consciência, né? E o que nos impede de ficarmos no momento presente? As nossas feridas emocionais. As nossas feridas emocionais, elas são as programações do nosso ego. Na verdade, elas deram origem às programações do nosso ego. Então, as nossas feridas emocionais e os nossos egos, eles estão muito bem. Eles são, na verdade, uma coisa só em níveis diferentes, né? Porque o ego é como a minha mente errada escolheu se defender daquelas feridas. Porque está acreditando, que ainda acredita, que aquela ferida vai voltar a acontecer. Então, ou eu estou me preparando para entrar na luta, ou eu estou fugindo, ou eu estou congelado, paralisado diante daquele problema que está acontecendo na minha vida, né? Que os psicólogos já postularam isso, são os mecanismos, são os modos de defesa do ser humano, né? Que são os 3 Fs em inglês, que é fight, flight or freeze, né? Não, é fight, flee or freeze, né? Quer dizer, ou eu vou lutar, ou eu vou escapar desesperado, ou eu vou congelar, tá? Então eu tô sempre fazendo uma dessas coisas, né? E aí os mecanismos de defesa lá que o Dr. Freud postulou, né? São vários, eles vão se encaixar em alguma dessas reações aí, especialmente nos casos de situações extremas, tá? Em que nós vamos encarar situações extremas e desafiadoras nas nossas vidas, tá bom? Então, muito bem. Antes de dar prosseguimento aqui ao nosso trabalho, a gente vai ter agora, né, que a gente está na revisão, que eu não vou ficar falando da prática da revisão, a gente, então, vai ter um tempo aí bem legal para a gente se concentrar na questão das feridas emocionais, tá? Vai ser isso que a gente vai fazer nesses próximos 10 dias, ok? Mas antes eu quero, como de costume, dar uma lida aqui nos comentários. Eu recebi alguns comentários muito interessantes ontem, com o vídeo de ontem, que por sinal o YouTube escolheu, é o YouTube que escolhe, né? Eu não tenho controle sobre qual é a imagem de capa do vídeo, ou talvez se exista alguma forma de ter controle eu não sei fazer, porque eu já falei pra vocês que esse canal aqui é tosco, sou eu que faço tudo mesmo, com muito orgulho, né? E aí eu recebi algumas mensagens, a foto ficou linda, o YouTube escolheu uma foto que o Aslan estava no meu colo, com uma cara meio de tédio, né? Como quem diz assim, essa minha mãe é muito chata, agora ele sossegou, tá aqui deitado no meu colo. Gente, esse gato não me larga, ele parece um guardião. Ele hoje ficou nervoso, porque hoje é dia da faxineira. Então eu tenho que fechar a porta do escritório para poder gravar o vídeo. E ele fica muito nervoso com porta fechada. Ele não pode ver uma porta fechada. Então se eu fecho a porta, ele quer sair. Ele sai, eu fecho a porta e aí ele quer entrar. Então ele ficou muito nervoso. Aí a gente tem um truque, a gente bota o aspirador de pó na porta do escritório. Aí ele sossega, porque ele tem medo do aspirador de pó, tá? A Pamela Salvatore. Pamela, eu não te conhecia, um beijo pra você. Acho que é o seu primeiro comentário no canal. Queria te agradecer muito pela mensagem, eu adorei. Ela botou assim: já que eu escuto seus vídeos várias vezes por dia. Uau, obrigada. Na maioria do tempo, o meu filho, que recém fez 5 anos, está do meu lado, brincando e escutando. Olha que máximo, olha que criança, como já vai crescer com consciência. Hoje ele desenhou um coração e disse, exatamente com essas palavras: esse coração é para você guardar dentro do seu livro de Um Curso em Milagres, para você não guardar mágoas.
Bom, gente, o garoto já é um mestre, né? Aliás, eu acho que de certa forma a maioria das crianças, como está mais próxima, né, do plano espiritual, elas se lembram que não são corpos, né? A lembrança está muito vívida, né? E aí então tem essa maestria, né? Não acreditei que ele internalizasse tanto as lições comigo. Uma grande bênção para mim. Gratidão, Jaque. Eu que agradeço. Vocês não têm ideia de como o meu coração fica quando eu vejo um comentário desse. Janaína Maria Bayer, que é minha aluna desde 2021, que eu amo, Janaína, ela bota a seguinte frase: Jaque, eu não sei se amo mais tu ou os teus gatos. Poxa, Janaína, tu é do sul, né? Esse tu é bem do sul, né? Eu adoro. Você tem que me amar mais do que os meus gatos. Como assim, Janaína? Não existe essa dúvida. Você tem que me amar mais. Meus gatos são coadjuvantes, tá? Sempre uma aula maravilhosa. Te assisto no carro, caminhando, em casa, no intervalo do trabalho, não importa. Mas não deixo de assistir todos os dias. É como uma dose de remédio. Gente, se você está na prática, se você está nessa jornada de cura, se você está na prática de ser um estudante sério de um curso em milagres, tem que ser todo dia. Por isso que eu gravo todo dia, porque enquanto eu estou gravando todo dia, eu estou estudando todo dia. Eu estou amplificando a minha prática, né? Estou ampliando, melhor dizendo. Estou ampliando a minha prática, estou me aprofundando na minha prática. Tá bom? Então tem que ser todo dia. E a outra coisa que eu vou pedir a vocês encarecidamente é que vocês assistam as lives do livro-texto. Porque o livro-texto é fundamental. A gente tem que ler o livro-texto. E no meu ponto de vista, já falei isso aqui para vocês várias vezes, no meu ponto de vista, não dá para você entender um curso em milagres sem um professor que entenda antes de você e que possa te ensinar a metafísica do curso, tá? Eu vejo coisas aqui na internet que eu fico apavorada. Eu fico pensando assim, com quem essa pessoa estudou o curso? Né? Com quem essa pessoa estudou o curso? Ou será que ela estudou o curso antes de gravar um vídeo? Eu já vi vídeos com erros conceituais, básicos, conceituais. E aí, sabe o que eu decidi fazer? Eu não assisto mais. Para eu não ficar criticando e não ficar preocupada com quem está aprendendo tudo errado, na minha opinião, né? Eu não vejo mais, eu não assisto mais. E eu tenho uma coisa para contar para vocês que aconteceu comigo no domingo, que eu fiquei muito feliz. Vocês sabem quem começou a me seguir no Instagram? Tom Wakechild. Começou a me seguir no Instagram. Está me seguindo no Instagram. E eu tô numa felicidade que vocês não têm noção. Porque o Tom Wakechild, pra mim, né, quando eu falo Dr. Kenneth ou Dr. Joshua David Stone, é porque eram pessoas realmente que tinham um título de doutor, tá? Tanto o Dr. Kenneth quanto o Dr. Joshua David Stone, eles eram PhDs em psicologia. O Tom não é. Né? Mas o Tom, pra mim, ele é um mestre, assim, soberbo. Ele é o mestre do dia a dia. Você quer aprender a botar um curso em milagres em prática todo dia, desde a hora de que você acorda até antes de dormir? Tom Wakechild. Por isso que eu leio os textos dele para vocês. Maria Helena. Já que amei a metáfora do homem do ferro velho levando as nossas crenças egóicas, mas fechar o vídeo com as organizações Tabajara foi demais. Gente, espiritualidade sem senso de humor não é espiritualidade, tá? Isso eu aprendi com o meu grande mestre Luiz Antônio Gasparito, tá? E outra coisa, quando eu trago uma piada, vocês nunca mais vão se esquecer. Então a lição de ontem, que eu reconheça que todos os meus problemas já foram resolvidos, é a lição Tabajara de Jesus Cristo, tá? Né? Aí depois eu ainda fui ver uns videozinhos no YouTube das organizações Tabajara, morri de rir. E o bordão era esse mesmo.
Não se preocupe, todos os seus problemas acabaram. Todos os seus problemas acabaram. Seus problemas acabaram. Era assim. Não se preocupe mais, seus problemas acabaram. Aí ele vendia o produto, tá? A Thaís Brito. Jaque, adorei conhecer a Lilith, a gatinha. A cada dia mais aprendo mais com as suas aulas e os exemplos que você compartilha. Isso de escolhermos a hora de nascimento para espelhar o céu foi novo para mim. Muito interessante, gratidão. Não é que a gente escolha, a gente não escolhe a hora do nascimento. É automático, é lei de causa e efeito, tá? Na hora, você programou a sua vida, né? Lá com seus mentores, né? E aí você decidiu que você vai desenvolver as virtudes XYZ. Você vai se libertar, é o seu plano de encarnação, dos defeitos de caráter A, B e C, tá? Você vai resolver os karmas daquela planilha em Excel lá que eles fizeram com você. Então você vai ter que encarnar com uma determinada energia que é matizada. Essa energia matizada é como se você fosse um arco-íris, né? E esse arco-íris, ele não é bonitinho que nem aquele arco-íris de 7 cores, tá? Ele é um arco-íris de frequências energéticas. Na hora em que os planetas chegam naquelas frequências energéticas exatas, você encarna e toma a sua primeira respiração. Na hora em que você faz isso com o seu nariz, não mais com o seu cordão umbilical, tá? Na hora em que você faz isso, esse é o momento do cálculo do seu mapa astral. Por isso que para as pessoas mais velhas, né, como é meu caso, é tão difícil a gente fazer um mapa astral correto. Eu tive que corrigir o horário do meu nascimento. E eu fui muito esperta. Algumas coisas no meu mapa não faziam sentido com a hora da minha certidão, né? Mas a minha professora de astrologia, do curso que eu fiz, ela falou um negócio que era muito legal. Ela falou, mas o da certidão também é seu, tá? Então veja os dois. Sim, o da certidão foi meu durante muitos anos, porque eu só descobri a necessidade da correção quando eu tinha 20 e poucos anos. Uma amiga minha, eu trabalhava na Roche, na empresa farmacêutica da vitamina C, do Redoxon. Eu trabalhava na Roche e ela era uma farmacêutica, ela já passou por plano espiritual, minha amiga Úrsula, e ela era astróloga. E ela um dia falou pra mim, vamos fazer seu mapa astral? E eu falei, vamos. E aí eu dei o horário de nascimento da certidão. E aí ela falou assim, tem alguma coisa errada, porque o teu ascendente não é Capricórnio de forma nenhuma. Aí eu falei, não é Capricórnio, eu sempre achei que meu ascendente fosse Capricórnio. Ela falou, não, o teu ascendente é Sagitário. Aí eu fui conversar com a minha mãe. Aí a minha mãe me deu a correção da hora. Aí eu fiz com base no que a minha mãe, que felizmente ainda estava viva naquela época, me deu, tá? Ingrid Ritter, amo seus gatos, como são lindos e fofos. São muito amados, mas eu tenho certeza que os seus também, né? Eles são todos lindos e todos fofos. Se eu pudesse, eu tinha 15, gente. Eu só tenho 3. E hoje a minha bonitinha que vem comer na rua, estava sumida, ela tá comendo na vizinha, ela hoje veio me ver de novo, eu fiquei super feliz que eu tava com saudade dela. Neuza Dias. Olá, Jaque. Não imaginava que o parto afetasse tanto as nossas vidas. Então, o que vocês têm que entender do parto, da história do nascimento, isso precisa ficar muito claro para vocês. É que é no nascimento que a gente vai formar as nossas camadas egóicas mais poderosas. Aquelas conclusões mais profundas que você tirou acerca da vida. E que vão comandar a sua vida, tá? Então, por isso que você conhecer o seu nascimento é o início do seu conhecimento das feridas da sua criança interior. Que olha só, se você foi uma criança indesejada, seus pais não te queriam, a sua mãe engravidou, digamos assim, na hora errada, né? Nada, não existe hora errada, mas enfim. Você tem um sentimento de rejeição interno muito profundo. Mesmo que depois seus pais tenham se apaixonado por você e você tenha sido aquela criança hipermimada. O sentimento de rejeição, ele tá lá dentro, tá? Por isso que é tão importante. Aí ela diz assim, meu filho mais novo, quando nasceu, não chorou.
A pediatra saiu da sala com ele e o trouxe para mim minutos depois, que pareceram uma eternidade. Fiquei muito nervosa, ele precisou ficar um dia na incubadora. Sempre me pergunto o quanto isso afetou a vida dele. Obrigada pela leitura dos comentários. Beijos. Aí isso aqui ficou me fazendo pensar o seguinte, né? A Neuza acabou de... Foi Neuza, né, que falou? A Neuza acabou de comentar um paradigma dos nossos nascimentos. Então, se eu nasci e não chorei e não sofri, tem algo errado comigo. Quando, na verdade, nos partos humanizados, o bebê nasce sorrindo. Ontem, a minha terapeuta de renascimento fez esse post no Instagram e eu mandei para uma amiga minha que está grávida, que foi essa que deu a blusa bonita que vocês gostaram. E eu mandei para ela. O bebê lá, de olho aberto, olhando para um lado, olhando para o outro, lá na maior curiosidade, com o cordão umbilical ligado na mãe. Por que a gente chora? Porque cortam o cordão umbilical antes da criança começar a respirar por si própria. O corte do cordão umbilical, a ilusão da separação, o pecado original, que mais tarde precisará ser expiado, é o corte dessa conexão. Lembre-se que eu falei para vocês que o nascimento é uma metáfora da nossa queda, da saída do homem do Jardim do Éden, que é descrita no Gênesis, tá? Então vocês têm que ver o bebê lá, o bebê todo sujo, né? Daquelas secreções, daqueles mucos da placenta. E o bebê lá olhando assim com uma cara, um bebê super feliz. Então, a nossa crença, o que a Neuza reportou aqui, que como o bebê dela não chorou, tinha algum problema com ele. Será que tinha? Será que tinha? Ou será que o bebê foi rotulado de errado porque ele não chorou? Por que o bebê não chorou? Por que o bebê não sofreu? Se essa vida aqui é de choro e sofrimento. Vocês estão entendendo o que é o ego? O quão insidiosa e profunda é essa programação nas nossas mentes? Porque olha só, se eu caminho pela vida tendo a consciência integral de que eu e meu pai somos um, eu e meu pai somos um, nada vai me amedrontar. Nada vai me amedrontar. Né? Eu estou lendo o livro que eu contei para vocês de Jesus e os Essênios, né? Sobre Jesus e os Essênios. E aí ele fala umas coisas assim muito interessantes. Ele fala assim, aconteceu isso assim de ruim com o fulano de tal, mas não teve problema nenhum, porque ele sabia que aquele era o seu destino e ele o aceitava e o enfrentava. Tá? Então é isso que vocês têm que entender. Por isso que a lição de ontem é Tabajara. Seus problemas acabaram, porque você e seu pai são um. Se eu e meu pai somos um, e me aconteceu uma aparente desgraça, eu vou pedir pelo propósito do Espírito Santo para aquela situação. Eu vou me acalmar, eu vou ficar tranquila, porque eu sei que de alguma maneira aquilo vai ser resolvido. Tá? E aí a gente vai passar para o outro comentário aqui que é importante. A Simone Leal, ela botou assim: tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Repita pelo menos 10 vezes de manhã, ainda não repeti. Pelo menos 10 vezes antes de dormir. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Esse mantra do Access, ele desmonta o seu ego. Imediatamente. Tá? Aí olha só o que ela botou. Jaque, hoje eu recebi uma notificação judicial de uma dívida de uma empresa que eu tinha de aproximadamente R$1 M. 1 milhão, será? 1 M? Ou 1000? 1 M, 1 milhão de reais? Talvez. E essa mensagem me trouxe uma paz indescritível. Não a mensagem da cobrança, a mensagem da lição de ontem, tá?
No momento, meu ego quis racionalizar e pensar em como eu iria resolver isso. E na hora eu assisti a aula e comecei a declarar. Os meus problemas já foram resolvidos, meus boletos já estão todos pagos. Universo, como é possível que todos os meus boletos já estejam pagos com facilidade, alegria e glória? Universo, como é possível? Universo, muito obrigada, porque todos os meus boletos já foram pagos. Universo, muito obrigada, porque eu já tenho dinheiro sobrando para fazer tudo que eu desejo. E que é bom para mim, para a humanidade e não faz mal para a natureza. Contarei como testemunho em breve como Deus resolveu isso. Exatamente. Lembrando que o aspecto de Deus que vai resolver isso para você aí é o Espírito Santo, é o seu ser real. Ao você se unir com o seu ser real, com a sua consciência crística, a solução vai aparecer, eu não tenho a menor dúvida. Sejam R$1.000, sejam R$100.000, sejam R$1.000.000, o dinheiro vai aparecer. Eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo há um tempo. Na pandemia, né, quando estava todo mundo enfurnado dentro de casa, eu já contei para vocês que eu estava trabalhando, feliz da vida. Eu ia para o trabalho todos os dias, feliz da vida, chegava lá no meu escritório, eu estava sozinha, não tinha ninguém, estava todo mundo em casa e eu no trabalho. Ok, foi maravilhoso. Um ano de elevadíssima produtividade. Aí, lá onde eu trabalho, tem uma zona, tem 2 zonas, no lugar que é bem grande, eu trabalho na Ilha do Fundão, onde tem um radar de limite de velocidade de 50 por hora. Como eu já contei para vocês, eu tenho um problema na minha relação com o acelerador. Né? A gente se gosta demais da conta. Né? O meu pedal favorito do carro é o acelerador. Aí me multaram, né? Aí me multaram. E aí, como foi uma multa da prefeitura, eu entrei no site lá e recorri. Falei, olha só, a ilha estava vazia, eu estava morrendo de medo, e estava mesmo, porque eu saía de casa morrendo de medo, voltava para casa morrendo de medo, mas eu ia assim mesmo. Né? Gente, tudo vazia, a rua vazia. Eu chegava no meu trabalho em 15 minutos. Sabe o que é 15 minutos? 15 minutos, da saída da garagem até a porta do meu prédio, né? Eu e mais 30 malucos que ficávamos lá indo trabalhar. Eu e mais 30 carros. éramos normalmente entre 33 e 35 carros, no auge da pandemia, né? E aí eu falei, olha, fiquei com medo e tava correndo. E é verdade, eu tava muito nervosa mesmo. Aí o recurso da multa foi negado. Ele demorou. A multa demorou para chegar, eu demorei para fazer o recurso demorou para ser avaliado, a resposta demorou para chegar. Chegou para mim ano passado. Aí eu fiquei pé da vida, me senti super injustiçada. Aí eu comecei, que injustiça, vou ter que pagar essa multa. A multa era de R$154. Aí qual foi a orientação do Divino Espírito Santo? Gente, foi a orientação mais ridícula do universo. Jaqueline, paga a multa. Você corre pra caramba mesmo. Você vive passando em local acima da velocidade, você só não é multada porque não tem radar. Então paga esta multa. Sabe o que eu fiz? Paguei a multa. Então, gente, às vezes a gente transforma um problema que é desse tamanho num problema monstruoso. Claro que eu tinha razão em ter recorrido da multa, porque foi verdade o que eu falei lá, quando eu estava me explicando, né? Eu não menti. Eu estava muito nervosa mesmo, vivia nervosa. Pô, todo mundo nervoso, você não sabia se ia pegar Covid, se ia morrer, seus parentes iam morrer, todo mundo com medo dos micróbios. Eu nunca entrei nessa vibe, né, gente? Porque, enfim, eu estudei microbiologia na minha vida e eu sei que na engenharia química você tem 2 períodos de microbiologia, né? Então assim, você efetivamente você sabe que tudo na vida está cheio de micróbios, né? E do que eu preciso? De um sistema imunológico forte. Então foi isso que eu fiz, né? Defendi o meu sistema, ampliei as forças do meu sistema imunológico. Mas enfim, tava com medo mesmo. Foi uma época de muito medo. 2020, entre fevereiro e talvez ali, sei lá, agosto, setembro, até a gente se acalmar, né? Foram meses de muito medo, mas tudo bem, paguei a multa. E o engraçado é que a mensagem do Espírito Santo foi justamente no sentido da questão das dívidas kármicas. Foi como se ele não falou isso pra mim, mas foi como se ele estivesse dizendo assim pra mim, olha,
Em multas, tu já deve R$1 milhão. E nunca te pegam. Tu tá sempre acima da velocidade. Né? No dia que bateram em mim lá em Búzios, eu não tava acima da velocidade, não. Eu tava parada. Então, olha só. Salda a tua dívida kármica de R$154. Aí eu fui lá e paguei. E aí me veio uma paz profunda. Aquele sentimento de injustiça que eu estava sentindo antes, no momento em que eu paguei a multa, ele se desfez e virou uma paz profunda. Tá? Então eu também tenho que ver qual é o ping-pong que eu estou fazendo com o universo. E isso, esse conceito, ele faz parte da autorresponsabilidade pessoal. Da autorresponsabilidade, né? Para não ficar redundante. Né? Onde eu sou responsável por isso? Essa dívida é minha? Ela está no meu CPF? Realmente eu contraí esta dívida? Estou falando aqui com a Simone, né? Está no CNPJ da minha empresa? Então eu vou pagar essa dívida. Eu vou pagar os meus impostos. Eu vou abençoar os meus impostos. Agora, mês que vem, eu já estou esperando. Agora, dia 29, tem que baixar o programa do imposto de renda. Vou fazer meu imposto de renda com alegria. Eu faço meu imposto de renda todos os anos. Eu amo fazer o meu imposto de renda. Vocês vão falar pra mim assim, não, já que você tá de brincadeira. Não, eu não tô. Eu adoro pagar meus impostos, eu adoro pagar minhas contas, eu amo fazer meu imposto de renda. Eu amo. Porque eu vejo o que está por trás do meu imposto de renda. Eu tenho um emprego, eu produzo, eu contribuo, eu estou gerando, como diz um amigo meu, eu estou gerando PIB. Né? Alguém que me dá um cartão de crédito confia que no final do mês eu vou pagar minha fatura. Olha que abençoada que eu sou. A Light me dá luz. A NET me dá internet. A Claro me dá celular. A Vivo me dá celular. Eu sou abençoada. Eu tenho que pagar todas as minhas contas com alegria, com gratidão. Né? Deus está comigo. Deus vai me prover. Todos os meus problemas já foram resolvidos. É assim que eu tenho que pensar. Eu tenho que abençoar o boleto, a intimação judicial, que seja, eu vou abençoar. Mas, no seu caso, Simone, eu aconselho você hoje estamos fazendo 3 anos que eu abri esse canal. Eu abri esse canal com um vídeo muito tosco, com os comentários do Dr. Joshua David Stone da lição 1. Em 2020, né? Bem envergonhada ainda de falar com a câmera, né? Hoje é aniversário de 3 anos do canal. Então, meus amores, a Simone, com relação a essa notificação judicial, peça ao Divino Espírito Santo para te mostrar qual é a lição que você tem que aprender com o pagamento dessa dívida, tá? Marco Túlio mandou uma mensagem hilária. Oi, Jaque, coincidência você falar sobre o Caceta e Planeta. Ontem mesmo estávamos eu e a Aline, a mulher dele, lembrando desse programa e ficamos rindo do seu Creyson. Gente, seu Creyson era o máximo. Seu Creyson era the best. Aí ele botou 3 carinhas rindo. Mas agora gostaria de fazer uma observação, que é um elogio. Antes de começar a estudar com você, eu estudei uns 2 anos com o professor Hélio Couto, grande mestre. Não acompanho ele, mas sei que ele é uma alma encarnada aí que está ajudando muita gente, tá? O Hélio, ele faz parte de uma linha que não é muito a minha linha, tá? Mas eu sei que ele é um grande mestre, tá? Eu conheço muita gente que estuda com ele, né? Na época recebi os áudios de ressonância harmônica, gostei muito. Depois que eu te conheci, parei de estudar com ele. Uau! Mas você pode estudar com ambos, né? E só agora eu percebi que vocês dois se parecem muito com relação ao conteúdo e à didática. Eu acho que porque, como ele mesmo dizia, a verdade é uma só, mesmo sendo dita por pessoas diferentes. É isso, né? O Hélio, claramente, o Hélio é um ser de esferas mais avançadas, né? Que veio para o planeta para trazer uma mensagem. Eu vejo isso claramente nele.
Eu não acompanho o Hélio porque eu, gente, já contei pra vocês aqui que eu tenho esse problema com essa história da tal da física quântica, né? Porque eu estudei 2 anos, eu estudei física no 2º grau e eu estudei mais 2 anos de física na faculdade, né? Então, física pra mim é aquilo que eu estudei, né? Então, eu tenho um problema com isso, tá? Mas, e eu já assisti palestra de professor de física quântica na PUC, eu tive, o meu último semestre na faculdade foi de física moderna, né? Eu acho que essa palavra quântica, ela tá completamente desvirtuada, e aí eu prefiro me afastar, tá? Eu não gosto. A verdade é uma só, tá? No momento em que eu e a Aline conhecemos o seu canal, foi amor à primeira vista. Obrigada, meu amor. Beijo pra vocês dois. Junto com seus vídeos, ouvimos também todos os dias os vídeos de Lúcia Baruch, do canal Jornada dos Filhos de Deus. Não conheço, vou olhar. Joconda, meu amor. Boa tarde, professora querida. Muito obrigada. Agora eu vou ler tudo. Fátima Vasconcelos. Muito obrigada, meu amor. Gratidão, Jaque. Ana Paula da Silva. Muito interessante essa mensagem. Jaqueline, boa noite. Eu tive um sonho muito lindo. Eu vi o corpo mergulhando no rio, virando um pássaro todo iluminado. E a minha mãe me perguntava o que é isso. E eu falava, é o Espírito Santo. Que corpo que você viu, minha querida? O seu? Isso aqui que não ficou claro pra mim. Que corpo que é? Corpo de alguém? Um corpo? Um corpo vivo? Uma pessoa? E o incrível é que acordei com muito frio. Meus braços tremiam. Me cobri com mais um lençol. Não esqueço desse sonho. Manuel Dias, que me mandou os 5 diamantes dele, que eu amo. Obrigada, Manuel. Obrigado. Eneida. Gratidão, Jaqueline. Suzana, 3 corações. E aí, a Isurena, ela mandou uma mensagem hilária. No dia em que eu nasci, tinha uma cobra jiboia no quarto com a minha mãe. O parto foi em casa. Eu vou comentar o comentário da Larissa, que ela botou seus gatos com o coração. Gente, vocês dão mais bola para os meus gatos do que para mim. Tem gente aqui que só me escreve quando o gato aparece. Tomem vergonha na cara de vocês, tá? 57 minutos de vídeo. Isurena, Martelinho. Isurena, a grande questão é, qual era o significado da cobra jiboia para sua mãe? Porque olha só, se a sua mãe tinha a jiboia como bicho de estimação, então a sua mãe estava em paz com a jiboia. Agora, se a sua mãe teve você, a jiboia entrou no quarto e ela ficou em pânico, toda aquela carga de pânico entrou na sua corrente sanguínea. Então eu não posso avaliar a presença de uma jiboia no seu quarto, ainda que minimamente isso seja inusitado, né? Imagina você nascer com uma jiboia no seu quarto, né? Hoje, se eu fosse dar a luz em casa, com certeza meus gatos estariam me acompanhando. Mas qual seria o meu sentimento ao ter os meus gatos me acompanhando? Paz, alegria, bem-estar, meus guardiões estão comigo. Que nem meu guardião tá aqui comigo, tá? Meu guardião tá aqui já de barriga pra cima, do jeito que ele fica. Que ele se acalmou, que ele ficou calmo, né? Porque ele, como dizia o Gaspareto, o Aslan é meio píssico, né? O Gaspareto falava, gente, não se enganem, tem bicho píssico, tá? Tem gato píssico, tem cachorro píssico, tem cavalo píssico. Píssico que ele dizia é meio perturbadamente, né? Então o Aslan é meio píssico. E, enfim, a grande questão é o que a jiboia significava para você. Essa que é a grande questão, né? E aí você precisa me contar pra gente poder avaliar. Olha, eu comecei a falar dele, já começou a virar de barriga pra cima, tá? Enfim, gente, estamos chegando em 1 hora de vídeo, chegou mais um comentário aqui, deixa eu ver o que é. Não, é do vídeo de hoje. Então, meus queridos, a nossa jornada com relação ao nosso trauma de nascimento é uma jornada para que a gente possa saber, para que nós possamos conhecer as nossas piores crenças a respeito das nossas vidas, a respeito do mundo, a respeito dos nossos familiares. Eu preciso saber, tá? Vamos supor que eu vou pegar o livro aqui para a gente ver uma crença, né, que é formada, né? Então, ontem, alguém comentou sobre o tal do
Peraí, só um minuto. Olha só, vamos pegar uma crença do prematuro, tá? Então, eu, né, no caso, uma crença eu sou uma intrusa. Então, eu estou sempre me intrometendo. A minha sensação é de que sempre estou me intrometendo nas coisas, na vida de alguém, nos relacionamentos de alguém, estou me intrometendo. Eu sou um intruso, tá aqui a crença, tá? E aí, qual seria a crença que corrigiria essa crença agora? Eu chego no tempo perfeito. Eu sou oportuna, né? E aí, se você junta essa crença do bebê prematuro com o bebê que é não desejado, isso causa um desastre nos relacionamentos. Vocês concordam? Vamos olhar outra crença aqui. Sentem-se à frente de todos os demais. Você está sempre na frente. É isso. Agora, nesse exato momento, está me vindo a consciência de por que eu preciso correr quando eu estou dirigindo. Porque a minha relação com a velocidade dentro de um carro, ela é compulsiva. Vocês podem falar assim, você corre porque você está sempre atrasada? Não. Eu corro porque é uma compulsão. Tá? Então tá aqui. Tá aqui, acabei de ver. Que é porque eu nasci prematura, né? E aí, qual é a crença que corrige? Eu estou em segurança, seja qual for o meu ritmo. Então, se eu andar devagar, eu estou em segurança. Se eu andar rápido, eu estou em segurança. Essa é a crença correta, tá? Então, é isso que vocês vão precisar descobrir. Então, o que eu vou pedir para vocês é o seguinte, para a gente já ir se adiantando, nesses 10 dias de revisão, nós vamos focar nesse livro e no livro da Lise Bourbeau, tá? As 5 feridas emocionais. Então, eu preciso que vocês leiam esse livro aqui. O PDF está lá no canal no Telegram. Tá bom? Ok? E aí você pode imprimir ele. Seria legal. E aí você marca. Lê os capítulos que façam parte do seu nascimento, marca as crenças. Aí a gente vai começar a mapear a sua estrutura de crenças. Tá bom? Deixa eu dar um outro exemplo. Os nascidos de partos prolongados podem acreditar que são um desapontamento para todos. Então, demorou para nascer, ele acha que é um desapontamento. Pô, como você demorou, cara, você atrasou a vida de todo mundo. Né? Para o seu parto foram 2 dias esperando você nascer, a vida de todo mundo ficou parada. Aí, qual é a cura? É seguro estar atrasado. Tem uma outra cura aqui. Eu estou seguro, seja qual for o meu ritmo. Eu estou sempre no tempo certo. Tá bom? E para finalizar o vídeo, eu queria falar uma coisa muito importante com vocês. Na segunda-feira à noite, depois do trabalho, eu vou fazer na minha escola de Theta Healing, que é onde eu atendo com o Theta Healing e outras técnicas, eu vou fazer uma meditação Stargate de portal do equinócio do outono, que foi ontem eu acho, tá? Ontem. Então a gente vai fazer uma meditação Stargate muito poderosa, muito profunda, tá? De equilíbrio das nossas energias yin e yang. O equilíbrio das nossas energias yin e yang, independente de você ser homem ou mulher, você tem dentro de si energias femininas e energias masculinas que precisam entrar em equilíbrio, e isso não tem necessariamente a ver, esse reequilíbrio, com a sua opção em termos de relacionamento sexo-afetivo, né? Existem correções que são sempre bem-vindas, independente de você ser homossexual ou heterossexual, não importa, tá? E esse evento, ele vai ser transmitido online e vocês poderão se inscrever. Óbvio que quem estiver no Rio de Janeiro ou adjacências está convidado para ir pessoalmente,
tá? O valor do evento vai ser de R$70 e eu vou divulgar com o endereço para vocês se inscreverem no Instagram assim que o post ficar pronto, assim que eles me mandarem. Porque a gente fechou ontem à noite que iríamos fazer o evento e eles ainda vão me mandar a arte para eu poder divulgar aqui no YouTube e lá. Eu peço a todos vocês que, se for possível, façam, participem. Você pode participar online, tá bom? Você não precisa estar aqui. E vocês vão conhecer a força e a potência do que vem a ser uma meditação Stargate, tá bom? Então eu vou continuar divulgando até segunda-feira e eu espero vocês lá. Deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.